Muito bom dia, meu querido irmão, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor, nutrindo comunhão. Quero agradecer a você que participa desse culto e quero inclusive te incentivar a enviar uma mensagem aí no nosso chat, também a mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Aproveite, compartilhe o link desse culto, coloque lá no seu grupo da família no WhatsApp, quem sabe até no Facebook. É uma maneira de interagirmos e também de espalharmos a nossa fé descrita nos hinos, nas orações, na mensagem. Faça isso. E nesse começo de culto, eu quero encorajar você a transformar essa transmissão em um momento tão significativo na sua vida que você até esquecerá que está em casa e participando remotamente do culto. Você se sentirá pertinho de mim, pertinho dos seus irmãos. Vamos transformar esse momento em um momento de fé, de alegria e de celebração do nome do Senhor Jesus. Cante comigo, vamos celebrar a Jesus. Grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Cante! Yeah, yeah, eu.
Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Muito bem, meus queridos irmãos, no próximo final de semana nós teremos a realização de mais uma assembleia extraordinária da Igreja Batista Betel em plataforma digital. Você se lembra que algum tempo atrás nós realizamos a eleição da nossa diretoria através de uma plataforma digital e usaremos exatamente a mesma plataforma para reformarmos o nosso estatuto, incluindo uma cláusula nas disposições gerais autorizando a igreja a realizar assembleias em plataforma digital
caso isso seja necessário. Então, no próximo domingo, dia 18, nós começaremos a nossa assembleia. À semelhança do que aconteceu na última, você receberá pelo seu e-mail cadastrado no sistema Prover da Igreja Batista Betel o login e senha para a sua votação. Receberá também o texto completo que será inserido nas disposições gerais do nosso atual estatuto. Você responderá sim ou não para este acréscimo. Será uma assembleia muito objetiva e para que todos tenham a oportunidade de votar e também para que, se alguém necessitar de ajuda, receba todo o auxílio necessário, você terá uma semana para votar. Ou seja, você receberá o e-mail no dia 18 e nos próximos dias você tranquilamente vai ler a cláusula. Se tiver alguma pergunta, fará contato com a Igreja Batista Betel através do número de WhatsApp e aí, no término da nossa assembleia, nós teremos o resultado e procederemos, se for vontade da igreja, ao acréscimo a esse item nas considerações do nosso atual estatuto. Vários irmãos têm perguntado, por que fazer isso se nós voltaremos aos cultos presenciais em breve? Na realidade, irmãos, nós não sabemos quanto tempo ainda aguardaremos por uma vacina e teremos o retorno total às atividades. Mesmo que o retorno aos cultos presenciais aconteça, nem todos poderão vir. Nós já recebemos nos últimos dias as recomendações da prefeitura da nossa cidade e, dentre elas, há o pedido expresso para que todas as pessoas do grupo de risco participem dos cultos virtualmente e não presencialmente. Daí a necessidade de autorizarmos a igreja a realização de outras assembleias em plataforma digital ou virtual, caso seja necessário. Então, no próximo domingo, prepare-se, abra sua caixa de e-mail, porque você receberá a nossa mensagem com a reforma do Estatuto Betel. Eu mais uma vez conto com a sua participação, com as suas orações. É um pequeno ajuste, mas de grande importância para a vida da igreja. Deus te abençoe. Um forte abraço. O Salmo 4, versículo 5, nos desafia a oferecermos sacrifícios ao Senhor como Ele manda que façamos. E ainda mais, ele diz que nós devemos depositar sobre Ele a nossa confiança. Quando nós consagramos os nossos dízimos e ofertas, é isso que nós nos propomos a fazer. A colocar sobre o nosso Deus a nossa confiança. Porque às vezes a nossa matemática financeira não funciona. Às vezes a gente erra um pouco aqui, um pouco ali, sobra aqui, falta ali. Mas com o Senhor não tem isso. O Senhor nos dá na medida certa e também nos dá abundantemente a sua graça. É nisso que nós devemos confiar. Então eu convido você agora a oferecer a Deus a sua oferta, o seu dízimo, colocando
a sua confiança no Senhor. Os milagres, Ele faz. O planejamento é nosso. Então, queridos, vamos consagrar nesse momento os nossos dízimos e ofertas para promover o crescimento da causa do Senhor através da nossa igreja. Nossos irmãos têm colocado as suas vidas à disposição do reino, e isso tem feito a nossa igreja crescer, para que o reino de Deus também cresça assim através das nossas vidas. Vamos trazer os dízimos e ofertas ao Senhor. Você pode fazer isso agora, sincronizando o seu celular com o QR Code aqui disposto, e também pode fazer isso por uma transferência bancária. Consagre ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, acessando seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Pai eterno, quero te agradecer pela bênção do cuidado do Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem orientado a nossa vida e por isso nós te somos gratos. Te agradecemos pela disposição que o Senhor dá ao seu povo
disposição em servir e honrar o seu nome através da confiança que temos em Ti. Queremos ser testemunhas, ó Pai, para o mundo inteiro de quem Tu és. E para isso, nós pedimos também que o Senhor nos ajude, fortalecendo-nos e dando-nos todo o suporte que precisamos. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas. E que esse investimento no reino seja unicamente para a multiplicação de discípulos de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nesse mês de outubro, nós transformamos as mensagens no conteúdo bíblico para os princípios, valores, missão e visão da Igreja Batista Betel. Na verdade, não são da Igreja Batista Betel, mas sim da Igreja de Jesus, porque estão na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus serve para qualquer igreja, independente do seu endereço, da sua cultura, da formação das pessoas que ali estão. E hoje, de um modo muito especial, eu quero que você caminhe comigo, compreendendo a visão da Igreja Batista Betel. A visão de Jesus para a sua igreja. O texto que leremos é muito conhecido. Vá lá para o finalzinho de Mateus, porque nós leremos o capítulo 28, o verso 19. Daqui a pouquinho farei essa leitura. Mas antes, quero que você pense comigo no significado da palavra visão. O que é uma visão? Quando pensamos em visão, nós pensamos no futuro que almejamos. Nós pensamos no que gostaríamos de nos tornar algum dia. A visão, ela é como uma pintura que fazemos do futuro que queremos vivenciar. A visão nos apaixona, nos motiva. A visão serve como um elemento que fortalece e dá coragem à igreja para que rompa com todos os obstáculos e chegue no lugar onde ela crê que Deus a quer. Em geral, a visão é uma frase curta que representa esse futuro. E no nosso caso, a nossa visão, ela é representada por uma frase bem objetiva. O que nós queremos? Ser uma igreja multiplicadora de discípulos. Você pode repetir comigo a nossa visão? Ser uma igreja multiplicadora de discípulos. É esse o futuro que nós almejamos. É nessa direção que nós seguimos. E esse futuro almejado não é nosso. Ele é o futuro que Jesus Cristo pensou e nos deixou como desafio de vida. Sim, é isso mesmo. Você se lembra que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E então, ele deixou a sua palavra final. Uma expectativa, por certo, brotou no coração dos discípulos. Eles sabiam que seriam as últimas palavras de Jesus. Eles ouviram atentamente. E aí Jesus abriu a sua boca
E nós lemos então agora, lá em Mateus 28, 19. Os discípulos ouvindo com seu coração totalmente aberto. E Jesus começa a dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a pouco, Jesus subiria aos céus. E essa foi a visão que Jesus deixou para os seus discípulos. A visão de irem e fazerem discípulos. É essa a visão da Igreja Batista Betel. Ser uma igreja multiplicadora de discípulos. É isso que almejamos. É com isso que sonhamos. É essa a nossa expectativa. O que nós queremos é fazer discípulos de Jesus. O que nós desejamos é multiplicar, é testemunhar de Jesus, é ganhar vidas para Jesus, que por sua vez ganharão outras vidas. E no processo do discipulado, todos nós seremos mais parecidos com Jesus. Essa visão já nos alerta sobre as nossas prioridades. Nossa prioridade não é programa. Nossa prioridade não são ações que levem a igreja para dentro de si mesma. O que nós queremos é olhar para fora, é alcançar pessoas para Jesus. O que nós queremos é investir na vida de pessoas. Porque esse era o coração de Jesus. Um coração inclinado para as pessoas. Jesus não veio ao mundo morrer por prédios. Jesus não veio ao mundo morrer por estruturas humanas. Ele morreu na cruz por pessoas, para salvá-las, para transformá-las. E quando ele deixa essa visão aos seus discípulos, ele reafirma o valor das pessoas. O valor de ganharmos vidas para Jesus. O valor de ensinarmos a essas pessoas aquilo que nós mesmos estamos aprendendo com Jesus. Mas a grande pergunta que surge é, mas como na prática nós seremos uma igreja multiplicadora de discípulos? O primeiro detalhe é compreender o que significa ser um discípulo. O discípulo não é apenas um aluno. Ele é muito mais do que um aluno. O discípulo é alguém que segue os passos do seu mestre. O discípulo é alguém que observa como o seu mestre faz. O discípulo, portanto, é muito mais do que um acadêmico, muito mais do que um teórico. O discípulo é alguém que caminha com o mestre. Jesus chamou 12 discípulos. E para entender o que significa discípulo, nós temos que olhar para aqueles 12 homens. Eles caminharam com Jesus. Eles aprenderam com Jesus. Eles foram treinados por Jesus. Eles se inspiraram em Jesus. Eles conviveram com Jesus. O discípulo é alguém que segue Jesus. O discípulo é alguém que aprende com Jesus. O discípulo é alguém que está ligado ao Senhor Jesus. Entendendo quem é o discípulo, agora eu quero mostrar para você como seremos uma igreja que multiplica discípulos.
Primeiro, nós precisamos nos mover em direção às pessoas. Jesus Cristo declarou no texto lido, portanto, vão. Movam-se. Vão até as pessoas. Infelizmente, queridos irmãos, hoje nós esperamos muito mais que as pessoas venham até nós do que nós vamos até elas. Nós construímos os nossos prédios exatamente por essa expectativa. A expectativa de que as pessoas venham. Não há nada de errado com isso, mas a visão do discipulado é contrária. A visão do discipulado é que cada um de nós vá até as pessoas. Portanto, vão. Uma outra visão desse mesmo verso e uma possível tradução é: enquanto vocês estão indo. Jesus ensina que o discipulado faz parte da vida. O discipulado, o fazer discípulos, faz parte desse movimento diário que nos leva até as pessoas. E que pessoas? Nos leva até membros da família, nos leva até colegas de trabalho, nos leva até moradores do prédio, nos leva até vizinhos, nos leva até pessoas que transitam por nós, que ocupam a cadeira ao lado, que estão dentro do mesmo elevador. Uma igreja que multiplica discípulos é uma igreja que vai até as pessoas. Uma igreja que multiplica discípulos é uma igreja que sabe que muitas pessoas têm resistência para entrar num prédio chamado de igreja, mas não terão a mesma resistência para entrar nas nossas casas, para tomar um café com a gente na padaria, para, durante uma corrida, diminuir o ritmo e conversar. Jesus sabia que os seus discípulos têm esse potencial evangelístico que faz parte não de uma programação, mas sim de um estilo de vida. Se nós queremos ser uma igreja multiplicadora de discípulos, precisamos ir até as pessoas. Você tem muita gente que precisa de Jesus. Essas pessoas estão pertinho de você. Você tem o número de telefone de várias delas. Você tem o endereço de várias delas. Você sabe onde encontrá-las durante a semana. Então, vá até elas. Enquanto estamos vivendo ainda o isolamento social, ligue para elas. Mande uma mensagem para elas. Mande um recado especial para elas hoje. O recado de que Jesus se importa com elas. E você se importa também. Uma igreja que quer fazer discípulos de Jesus, além de ir até as pessoas, é também uma igreja que sai da teoria e parte para a prática. Veja que a palavra de Deus diz assim: façam discípulos. O texto não diz deem aulas. O texto também não diz deem revistas. O texto também não diz deem um plano de leitura da Bíblia para essas pessoas. O texto bíblico diz vão e façam discípulos. Queridos, o fazer discípulos é um trabalho prático. É a vida na vida. O fazer discípulos é você nutrir relacionamentos com o objetivo de ensinar aquelas pessoas, não de um modo teórico, mas a partir da sua própria vida.
se por um lado nós deixamos de ir até as pessoas e começamos a aguardar que elas viessem até nós, por outro lado, nós deixamos a prática do discipulado e a transformamos numa teoria. O nosso discipulado se transformou em aulas, em cursos, em programas, enquanto a essência do discipulado é o relacionamento, é fazer o que Jesus Cristo fez. Você se lembra que o Senhor Jesus, ele chamou pessoas para segui-lo. Ele não deu a Pedro, Tiago e João um livro. Ele não disse àqueles 4, olha, segunda-feira nós vamos ter uma reunião lá na sinagoga, vocês estão convidados, nada disso. Jesus os chamou, venham comigo, vamos caminhar juntos. Eu tenho uma proposta para vocês. Aqueles homens não sabiam nada sobre o reino, sobre a fé. Eles tinham inclusive concepções equivocadas que no decorrer do ministério de Jesus foram quebradas, reformuladas. Jesus ensinou os valores do reino àqueles homens, não através de sermões, mas através do dia a dia, do convívio. Nós seremos uma igreja multiplicadora de discípulos quando partirmos para a prática do discipulado, para fazer relacionamentos discipuladores, para investir na vida de pessoas. É óbvio que nós teremos programações, é óbvio que nós teremos aulas, mas não é isso que fará discípulos. O que fará discípulos é o nosso envolvimento. Portanto, vão e façam. Discípulos não são formados sozinhos. O discípulo é formado quando alguém intencionalmente e no nome de Jesus trabalha naquela vida. Durante o isolamento, muitos de nós começamos a fazer coisas diferentes dentro de casa. A Nívia, ela começou a plantar em vasos uma série de diferentes sementes, algumas plantinhas. Acho que nós temos já várias que estão crescendo e nós estamos observando. E uma das plantinhas que a Nívia está cultivando é um girassol. Ele já está grandinho e nós estamos observando todo dia o desenvolvimento daquela plantinha. Quando eu olho para aquela planta, eu fico imaginando a beleza de fazermos o mesmo processo com as pessoas, de irmos até elas, de falarmos de Jesus a elas, de ajudarmos aquelas pessoas e vermos discípulos de Jesus brotando a partir da prática do discipulado. Mas se queremos ser uma igreja que multiplica discípulos, agora nós temos uma terceira tarefa difícil, muito difícil. Sabe qual é? Nós precisamos amar a todas as pessoas e nos interessar por cada uma delas. O texto diz que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Bom, nós sabemos que o estudo da sociologia mostra que nações não são apenas povos que têm uma cultura própria em decorrência da sua história e posição geográfica. Nações também dizem respeito a culturas ou subculturas inseridas na nossa cultura. Numa sociedade como a nossa,
Nós temos povos diferentes e todos são brasileiros. Nós temos grupos diferentes. Nós temos uma diversidade de pensamento, de posicionamentos. E no meu modo de entender o texto, as nações, ou melhor, todas as nações, também servem para nós olharmos esses grupos, essas culturas, essas pessoas diferentes, essas pessoas que estão inseridas em contextos muito diferentes dos nossos. Pessoas que precisam de Jesus, tanto quanto nós precisamos. Para ir até as pessoas, nós precisamos amá-las. Nós precisamos ter um interesse genuíno por elas. Queridos, nós não podemos ser como os fariseus. Qual era o interesse dos fariseus pelas pessoas? Ajudá-las? Não. Eles queriam apenas recriminá-las, mostrar os erros delas. Mas não se moviam amorosamente e com o interesse de ver aquelas pessoas mudando de vida. Uma igreja que quer multiplicar discípulos é uma igreja que ama pessoas, se interessa pelas pessoas e quer ver mudança de vida nessas pessoas. Mas quando nós começamos a olhar para as pessoas, nós desviamos o foco de alguém muito importante, nós mesmos. E às vezes, nós não queremos tirar o foco de nós mesmos. Nós não queremos olhar para pessoas. Estamos tão egoisticamente olhando para nós que só buscamos os nossos próprios interesses. Durante muito tempo, nós construímos uma imagem de igreja, como se a igreja fosse o nosso refúgio. Um lugar onde eu encontro as pessoas que amo e fujo de uma realidade dura, composta por pessoas que não conhecem a Deus, que são más e que me perturbam. Essa não é a visão de Jesus em relação às pessoas. Quando Jesus olhou para as multidões, ele teve compaixão delas. Jesus não pensou em um grupo que serviria de refúgio para o mundo, mas sim um grupo que seria a fonte de esperança para o mundo. A igreja é a esperança do mundo, porque a igreja leva a mensagem de Jesus às pessoas. Eu sei que é tão gostoso estar com os irmãos. É tão gostoso, de fato, fugir das agruras da semana e ter momentos com os irmãos. Mas uma igreja que quer multiplicar discípulos é uma igreja que conseguirá fazer as duas coisas. Nutrir esses momentos gostosos, sem desviar a sua visão daqueles que nesse exato momento estão partindo desse mundo sem esperança de salvação. Uma igreja que quer multiplicar discípulos de Jesus é uma igreja que vai até as pessoas. É uma igreja prática e não teórica. É uma igreja que ama as pessoas, se interessa por elas e cumpre o seu papel nesse mundo, levando não só uma palavra de esperança, mas estando ao lado daqueles que, ao conhecerem Jesus, precisarão muito de ajuda no processo maravilhoso do discipulado.
A visão da Igreja Batista Betel, portanto, é a visão de ser uma igreja multiplicadora de discípulos. E essa é a frase que vai substituir o amém daqui para frente. Todos os dias nós lembraremos da nossa visão. Ser uma igreja multiplicadora de discípulos. Você pode repetir isso aí na sua casa? Vamos falar juntos? Ser uma igreja multiplicadora de discípulos. Essa é a nossa visão. Ser uma igreja multiplicadora de discípulos. Não esqueça disso, porque é esse o futuro que nós almejamos. Ser uma igreja que multiplicará discípulos em São Paulo, seja a cidade e o estado, no Brasil e no mundo também. Que Deus abençoe você e não esqueça, somos uma igreja multiplicadora de discípulos. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que uma vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que a nossa fé não seja um hino, que a nossa fé não seja apenas notas e canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que uma vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, mas agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que uma vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto
muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Creio em ti, creio em ti. Muito bem, você já recitou comigo a visão da Igreja Batista Betel: ser uma igreja multiplicadora de discípulos. E eu tenho certeza que durante a semana você vai se lembrar disso. Agora, eu quero compartilhar com você o nosso motivo de oração, o nosso verso bíblico e a nossa ação da semana. Nos seus momentos devocionais, dentre os pedidos e motivos de gratidão que você tem, quero que você inclua essa semana o seguinte motivo: ore para que cada membro da igreja se desperte para a prática do discipulado. E se porventura você não tem essa prática, que tal orar por si mesmo? Ore, peça: Senhor, me dê coragem, me dê condições para que eu faça discípulos de Jesus Cristo. Esse é o nosso motivo de oração. O verso bíblico que você acrescentará à sua leitura já planejada da Bíblia está lá em Mateus 28:19. É o texto que nós lemos hoje. O texto que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Guarde esse primeiro trecho. Em cada dia da semana, leia isso para si mesmo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E qual é o nosso desafio? A nossa ação é orarmos pelas pessoas do nosso cartão de oração. Você já achou o seu cartão que estava dentro da Bíblia, quem sabe uma gaveta, no carro, enfim, você já achou o seu cartão. Ou você produziu o seu cartão, fez uma lista, fez um cartão virtual. Você colocou o nome de pelo menos 5 pessoas que você quer compartilhar a fé, quer falar de Jesus, quer se aproximar intencionalmente. Muito bem, ore por essas pessoas. Ore por cada uma delas, não esqueça de nenhuma. E peça a Deus, me ajude a me aproximar dessas pessoas. Me ajude a compartilhar do teu amor a essas pessoas. Me ajude a fazer discípulos em teu nome. Eu desejo a você, meu querido irmão e amigo, uma semana muito abençoada. E espero que nessa semana você seja uma bênção para os que estão perto e longe. E ser uma bênção, dentre outras coisas, é comunicar o amor de Jesus àqueles que te cercam. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o poder e o conforto do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau.